Bom dia, aluno do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Leonai. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo nessa aula gravada, tá? Não pude ministrar a aula de hoje por motivo de força maior, mas aqui estamos nós. Vamos lá gravar essa aula. Se você não entender, você pode voltar, tá no conteúdo, pode voltar na aula. Então, essa página 22 e 23 foi o que eu passei para você fazer uma investigação, né? Você só investiga. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o seguinte. Algumas relações que existem entre elas. Vamos fazer só a primeira, a segunda e a terceira questão aqui para a gente verificar. Olha só, quando você pegar o transferidor, você colocar e verificar a medida de cada um desses triângulos aqui, você vai ter medidas diferentes, né? Então é o seguinte, esse primeiro vai ter uma medida, o segundo vai ter uma medida, você vai encontrar medidas aqui nesse terceiro. O que você vai encontrar semelhante? O que vai ser igual? Vai ser exatamente, pessoal, essa questão 2 aqui embaixo. Essa questão 2, pessoal, olha um exemplo aqui como ela funciona. Não, isso aqui você vai fazer, tá? Você faz tudinho, aí guarda aí na sua casa, no seu livro, deixa tudo bem feito. Eu não vou resolver de um por um, tá? Senão a gente vai levar muito tempo, mas basta você colocar o transferidor aqui que você vai analisar. Vou resumir o que esse Vertig está dizendo para a gente. Olha lá. A seção Investigue, pessoal, está dizendo o seguinte, ó, na primeira parte, primeira, segunda e terceira questão, você vai ter triângulos diferentes, né? Eu vou fazer esse exemplo somente com um triângulo, com esse triângulo aí de laje, tá? Então, olha só esse triângulo aqui. Esse triângulo, quando você for medir os seus ângulos, aqui, ó, vai ser 90 graus, tá? No triângulo de laje. Lembrando que ele tem vértice, né? Esse é o vértice E, esse é o vértice F, esse é o vértice D. Tudo bem? Então, olha só. Agora a gente tem aqui em cima, pessoal, que é o ângulo EFD. O ângulo EFD é de 45 graus aqui, ó. 45 graus, certo? O outro ângulo também é de 45 graus. Pessoal, os outros triângulos lá da questão 1, eles vão dar medidas diferentes, certo? Mas olha só, eles vão dar medidas diferentes, mas isso, pessoal, não vai interferir, olha só, mas isso não vai interferir no que eu vou fazer na questão 2. Por exemplo, na questão 2, pessoal, o que ele está pedindo aí? Qual é a soma das medidas? Ó, voltamos aqui. Na questão 2 está perguntando qual é a soma das medidas dos três ângulos internos de cada triângulo. Então, essa é a questão 1. Essa aqui é a primeira figura, tá? Então, somente com ela eu vou fazer aqui a questão 2. As demais você faz aí, tá? Você verifica o transferidor, o tamanho. Ó, na questão 2, pessoal, ele pergunta a soma da medida dos ângulos internos, tá? Gente, olha só. Usei o transferidor, descobri qual é a medida de cada um desses ângulos. E agora o que eu vou fazer? Na questão 2 ele pede para me somar. Então eu vou somar para ver o que acontece. 90 graus, 45 graus, mais 45 graus. Isso aqui é igual a 180 graus. Gente, então aqui está uma relação. Que relação é essa, pessoal? Todos os triângulos que estão lá na questão 1, quando você fizer a medida desses triângulos aqui, ó, todos eles, quando você somar os ângulos de dentro, sempre vão dar 180 graus. Certo? Terceira questão. O que ele fala? O que o resultado anterior indica sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, pessoal? O que ele indica? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? Então aqui, pessoal, na terceira questão você pode escrever. Ó, a terceira questão você pode escrever a soma, tá, dos ângulos internos, né, de um triângulo é igual a 180 graus.
Então, nos três, tá, pessoal? Tanto no primeiro triângulo quanto no segundo, quando você somar os ângulos internos, ele sempre vai dar 180. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, mas ali já na quinta questão ele já tem um quadrilátero, né? A ideia do quadrilátero é diferente. Olha só. Num quadrilátero, pessoal, por exemplo, esse retângulo aqui, todos os ângulos aqui são 90. Nesse caso aqui, tá? Os outros vão dar ângulos diferentes. Certo? O que eu observei? Que lá no triângulo, a soma dos ângulos internos deu quanto lá? 180. Mas aqui, pessoal, aqui no quadrilátero não. No quadrilátero, olha só quando você somar 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus, isso aqui vai dar uma volta completa que é 360 graus. Beleza? Então, pessoal, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Beleza? Vamos lá continuar, vamos lá para a página 24. Pessoal, página 24 do livro de vocês. Posições relativas entre duas retas. As retas podem assumir diferentes posições no espaço. Ao considerar duas retas qualquer, é possível classificá-las de acordo com a posição relativa entre elas. Veja a seguir algumas dessas classificações. Coplanares. Perdão. Quando que a reta ela é coplanar? Pessoal, quando duas retas ou mais são situadas sobre o mesmo plano, elas são denominadas de coplanares. Então, você percebe que a reta S e a reta R estão em cima do mesmo plano, nesse plano gama aqui, ó, que parece um Y. Tudo bem? Nesse plano gama estão as duas retas. Então, as duas retas são o quê? Coplanares. Pessoal, a reta U e a reta V são coplanares? São coplanares porque elas estão sobre a reta beta. Tudo bem? Se ela está situada em cima do plano, do mesmo plano beta, elas são retas coplanares. Ok? A reta T e a reta U são coplanares? São coplanares porque as duas estão em cima do mesmo plano. Que plano é esse? Plano alfa. Beleza? Retas paralelas. Vamos lá. Ó, quando duas retas coplanares têm a mesma distância, olha só, para ela ser paralela, ela precisa ser o quê? Duas retas coplanares, já está dizendo que elas têm que estar no mesmo plano, tá? Então as duas retas estão aqui, ó, RS no mesmo plano alfa. Tem a mesma distância entre si durante toda sua extensão e não possui pontos em comum, elas são determinadas de retas paralelas. Então olha só. Ela precisa ser, pessoal, da mesma distância. O mesmo comprimento da reta S tem que ser o mesmo comprimento da reta R para poder ela ser paralela, certo? Então, é isso que ele está falando aqui. Na figura a seguir, nós temos RS representados aqui. Ó. As duas estão no mesmo plano alfa e as duas têm a mesma distância. Né? A distância delas são exatamente as mesmas, tá? E elas não possuem ponto em comum, tudo bem? O ponto que está em S não está em R, certo? Então elas são paralelas. Retas coincidentes, pessoal. Quando é que uma reta vai ser coincidente? Quando duas retas coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, possuem todos os pontos comuns. Quando um coincide com o outro, elas são denominadas de retas coincidentes. Pessoal, o que ele está falando aqui? Observe o seguinte, ó. Eu vou ter um plano aqui. Imagina que isso aqui é o meu plano, certo? Pessoal, em cima desse plano aqui, eu vou determinar uma reta R. Aqui. Tudo bem? Eu tenho aqui, pessoal, uma reta R, certo? Em cima dessa reta eu tenho infinitos pontos, tá? Infinitos pontos denominados aqui em cima dessa reta, tudo bem? Agora, pessoal, quando é que ela vai ser coincidente? Quando ela também pertence ao mesmo plano, que eu vou chamar esse plano aqui de gama, tá? Se ela pertence ao mesmo plano, mas, olha só, elas pertencem ao mesmo plano, mas ela tem todos os pontos comuns. Será que isso estaria correto se eu colocasse a outra reta aqui do lado? Não, sabe por quê?
Porque o ponto que está em verde não está no vermelho. Mas ele está falando que as retas são coincidentes, ou seja, todos os pontos de uma pertencem à outra. Logo, para ela ser coincidente, ela tem que estar exatamente em cima dessa reta R. Tudo bem? Então, todos os pontos que pertencem a R também pertencem a essa outra reta que eu vou chamar de reta S, tá? Beleza? Então, é assim que acontece, tá? Essa é a reta coincidente. Aqui você não está vendo, mas aqui são duas retas, tá? R e S, uma em cima da outra, que elas são coincidentes. Retas concorrentes, pessoal, olha só. Vamos ler aqui o que é reta concorrente. De novo, elas são coplanares, tá? Elas estão em cima do mesmo plano beta, tudo bem? Quando duas retas coplanares possuem apenas um ponto em comum, elas são denominadas de retas concorrentes. Pessoal, o que significa isso aí? Essas retas, pessoal, ela tem apenas um ponto de intersecção. Que ponto é esse nessa reta, por exemplo? Ponto P. Isso é suficiente para dizer que ela é concorrente. Tudo bem? Se você tem duas retas e essas duas retas têm um único ponto em comum, apenas um, ela é denominada de reta concorrente. Tudo bem? Retas perpendiculares. Olha só. Se duas retas concorrentes, então ela está falando o seguinte, para ser perpendicular, ela precisa ser concorrente. Tudo bem? Então já está dizendo. Para ela ser perpendicular, ela precisa ser concorrente, certo? Então aí tudo bem, ela precisa ter um ponto em comum. Beleza? Vamos continuar. Se duas retas concorrentes formam um ângulo reto, diz que são retas perpendiculares. Tudo bem? Então olha só. Vem comigo aqui. Eu vou ter um plano, certo? Nesse plano, vou chamar esse plano de beta. Nesse plano, pessoal, eu vou ter duas retas, ó. Deixa eu verificar aqui. Ó, uma reta aqui e essa reta aqui. Tá? As duas retas estão no mesmo plano. Imagina que elas são assim. Tá, pronto. Estão no mesmo plano. Pessoal, essas duas retas ela possuem um único ponto em comum. Esse ponto aqui, um ponto P. Mas observa o seguinte, se elas têm um ponto em comum, elas são o quê? Concorrentes. Tudo bem até aí? Elas são concorrentes. Já tirei o fato de elas serem concorrentes. Agora eu verifico qual ângulo está sendo formado aqui. O ângulo é de 90 graus. Então, essas aqui são retas perpendiculares. Tranquilo? Beleza. Então, um exercício aqui para vocês fazerem, tá? Na página 25 e a página 26. Perfeito? Então, olha só, pessoal. Dando oportunidade aqui, deixa aí, o conteúdo é a página 25 e 26, tá? Vamos lá para a página agora 27, verificar o outro conteúdo. Tudo bem? Construções geométricas. Olha só. Retas paralelas e retas perpendiculares. Gente, eu posso usar o esquadro para determinar essas construções, tá? Porque a parte do esquadro aqui de baixo, ó, eu posso colocar elas para fazer determinadas retas. Aqui ela é uma regra, eu consigo fazer retas coincidentes, retas perpendiculares, tudo bem? Então, olha só, esses dois esquadros, com ele é possível construir essas retas. Olha aqui, reta perpendicular. Como construir usando o esquadro? Primeiro passo, trace uma reta M, você está aqui, ó, a reta M, tracei, está aqui, M. Segundo passo, deixe a borda maior dos esquadros de 45 graus coincidir com a reta. Então, aqui ele teria que encostar e coincidir com a reta, certo? Terceiro passo, depois que coincidiu, ficou da seguinte forma, assim. Encoste a borda maior dos esquadros de 60 graus, então esse esquadro maior aqui, ó, no esquadro de 60. Então, tu encostou, já ficou desse formato aqui, depois que você encostou. Aqui no quarto passo, o que ele diz? Marque um ponto P não pertencente à reta M. Então, tu tem que marcar, ó, já tem a reta M aqui, tudo bem? O ponto P tem que estar lá fora, não pertencente, certo? Porque eu estou fazendo de reta perpendiculares. Então, a reta vai passar por esse ponto P. E altere as posições do esquadro de 45 graus conforme na figura. Ó, ele está levando esse esquadro para cá, certo? Estava aqui,
foi para cá, agora foi para cá. Então, 3 voltas aí que ele fez, uma rotação. Quinto passo, mantenha fixo os quadros 60. Então, os quadros continuam fixos aqui, ó. Tá vendo? Fixo. Então, ele não mexe. Movimente o quadro 45 graus até o ponto P. Então, você pega esse quadro 45 graus, ó. Você leva ele até o pontinho P. Quando ele chegar no ponto T, você passa uma linha. Tudo bem? Pronto, você formou aí uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Ela é concorrente, ela tem um único ponto em comum, está aqui, ó, ponto de intersecção, e ela tem uma elevação de 90 graus, então ela é perpendicular. Perfeito? Beleza? Isso aqui é um passo mais elaborado, tá? Isso aqui você precisa treinar mesmo como construir essas retas, tudo bem? Você utilizando aí, se você tiver esquadro na sua casa, sei que é muito difícil ter algum esquadro hoje, tá? O aluno que tem esquadro, eu peço que tente resolver, pessoal, a primeira e a segunda questão na página 28, certo? Você tenta pega o esquadro, você tenta traçar retas, primeiro na letra A, retas paralelas, né? A paralela a S, e na letra B, B perpendicular a R, tudo bem? Então, você precisa traçar essas retas usando o esquadro. Então, se você tiver, você faz esse exercício, tá? Pode tentar mesmo resolver, pessoal. Isso não é demais, isso é um conteúdo a mais que você está aprendendo, tá? E não vai ser desperdiçado, não. É muito bom você aprender a construir essas retas para os demais anos que você, para o 7º, para o 8º ano que você vai suceder, beleza? E você sempre vai usar essa ideia de retas perpendiculares, retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes. Tranquilo? Então, o exercício que eu tenho para vocês hoje, pessoal, é o seguinte, ó. O exercício que eu tenho na tarefa de casa é a página. Olha só. É a página 25, tá? Você vai me dizer lá que tipo de retas são aquelas, tá? Página 25. Página 26. Certo? Página 28. E você vai fazer a revisão na página 29. A página 29 é uma revisão, certo? Você tem que resolver esses exercícios aqui. Bem? A página 28, pessoal, já estou dizendo aqui, tá? É a critério. Tudo bem? Quem tiver esquadro, tenta fazer a página 28 sem problema nenhum. São 2 questões apenas. Certo? Beleza, pessoal? Então, até segunda-feira que vamos ter nossa aula online pelo Zoom. Tá? Estarei mandando no horário certo, se Deus quiser, para vocês o link e o ID para acessar a aula. Tchau, pessoal. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite e bom final de semana. E não esqueça da Olimpíada de Matemática BRICS.